Aula 7, itens do 68 ao 77. Nosso resgate custou o preço de Jesus. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz o apóstolo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao demônio como seus escravos. O batismo nos tornou verdadeiros escravos de Jesus Cristo, que devem viver, trabalhar e morrer somente para dar frutos a esse Deus homem, para glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, porque somos sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. Primeiro, as árvores plantadas ao longo das águas da graça nos campos da igreja, que devem dar seus frutos ao seu tempo. Segundo, aos ramos de uma videira, da qual Jesus Cristo é a cepa, que devem dar boas uvas. Terceiro, a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor, que deve se multiplicar e dar leite. Quarto, há uma boa terra, de que Jesus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica e rende 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil que não fizera valer seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas definhadas pessoas, a saber, nossas boas obras, porque estas só a Ele pertencem. Criados para as boas obras em Jesus Cristo, essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, e que nós o devemos servir não somente como servos contratados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há neste mundo duas maneiras de pertencer a outra pessoa e depender de sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão, que fazem de alguém um servo ou um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante certo tempo, mediante certa garantia ou determinada recompensa. Pela escravidão, um homem é inteiramente dependente de outro por toda a sua vida e deve servir seu senhor sem pretender garantia nem recompensa alguma, como um de seus animais sobre o qual ele tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Do Senhor é a terra com o que ela contém. Os demônios e os condenados o são de segunda maneira. Os justos e os santos o são da terceira. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a mais gloriosa para Deus, que olha o coração, que pede o coração e que se chama o Deus do coração ou da vontade amorosa. Por essa escravidão se faz a escolha sobre todas as coisas, de Deus e de seu serviço, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há uma total diferença entre um servo e um escravo. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem.
Mas o escravo dá ao seu senhor tudo de si, tudo o que possui e tudo o que pode adquirir, sem nenhuma exceção. O senhor exige a paga dos serviços que presta ao seu senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por mais aplicação, habilidade e força que tenha para trabalhar. O servo pode deixar seu senhor quando quiser, ou pelo menos quando o tempo de seu serviço tiver expirado. O escravo não tem o direito de deixar seu senhor quando quiser. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte. E se o matasse, como a de um de seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Já o senhor do escravo tem pelas leis direito de vida e de morte sobre ele, e pode vencê-lo a quem quiser, ou matá-lo, como faria ao seu cavalo. Enfim, o servo só está a serviço de um senhor temporariamente, enquanto o escravo está para sempre. Nada há entre os homens que nos faça pertencer mais a um outro do que a escravidão. Nada há também entre os cristãos que nos faça pertencer mais a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a forma de escravo por nosso amor. Despojou-se tomando a forma de escravo. E da Santíssima Virgem, que se disse a serva e escrava do Senhor. O apóstolo se chama com ufania servo de Cristo. Diversas vezes os cristãos são chamados na Escritura Sagrada de servos de Cristo. Essa palavra servo, segundo a justa observação de um grande homem, significava outrora apenas escravo, porque não havia ainda servos como os de hoje. Os senhores eram apenas servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos Mancipia Christi, escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não somente como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor, dão-se e se entregam a servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos do diabo ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto de Jesus Cristo, o digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo, tendo-a escolhido como companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e de seu poder no céu e na terra, lhe deu por graça, relativamente à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus por natureza, convém a Maria por graça, dizem os santos. De sorte que, segundo eles, tendo ambos apenas a mesma vontade e o mesmo poder, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos. Pode-se, portanto, segundo o sentimento de alguns santos de vários grandes homens, dizer-se e se fazer escravo amoroso da Santíssima Virgem, para desse modo ser mais perfeitamente escravo de Jesus Cristo. Nossa Senhora é o meio de que o Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas, que se a elas nos prendêssemos, poderiam nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria
é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a Ele por meio da sua Santa Mãe. Assim o honramos e agradamos, como honraria e agradaria a um rei, quem, para se tornar mais perfeitamente seu súdito e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura, depois deles, dizem que a Virgem Maria é o caminho para ir ao Senhor. O caminho para Cristo é se aproximar dela. Ademais, como já disse, se Nossa Senhora é a rainha e soberana do céu e da terra, não tem ela tantos súditos e escravos quantas são as criaturas? É o que afirmam Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino e São Boaventura. Ao poder de Deus tudo está sujeito, até a Virgem. Ao poder da Virgem tudo está submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos, por força, os hajam também por amor, que de boa vontade, na qualidade de escravos, escolheram Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não os há de ter? Um rei terá por honra que a rainha, sua companheira, possua escravos com direito de vida e morte sobre eles, porque a honra e o poder dele é a honra e o poder dela. Pode-se então acreditar que nosso Senhor, que partilhou como o melhor de todos os filhos todo o poder com sua Santa Mãe, ache ruim que ela tenha escravos? Tem ele menos respeito e amor por sua mãe, que Assuero por Ester e que Salomão por Betsabe? Quem ousaria dizê-lo e até mesmo pensá-lo? Mas para onde me conduz minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo de Maria, pois Jesus Cristo é o fruto e a glória dela. É isto o que se faz de modo perfeito através da devoção de que falaremos em seguida.